Mais uma vez, boa noite a todos, professor Jorge Oliveira. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a parte de requisitos de software, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam, tá? É que esse termo é muito comum na engenharia de software e pela nomenclatura em inglês, o material que vai ser apresentado, tá? A primeira palavra que a gente precisa entender e traduzir é essa palavra aqui chamada requirements, né? Que seria um requerimento, que na verdade a gente traduz para o português como requisito, né? Então a gente vai ter essa parte de engenharia de requisitos, que, como eu falei anteriormente, é uma parte de estudo dentro da engenharia de software que trata especificamente de requisitos. O que a gente precisa entender do contexto global de requisitos? É que a gente tem os requisitos funcionais, não funcionais. Nós temos o próprio documento de requisitos, né? Temos a parte, agora entrando nas etapas de especificação, processo da engenharia, né, de requisitos, a parte de análise e licitação, que a gente vai ver como fazer esse levantamento, validação e o gerenciamento. Na aula de hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o primeiro tópico, tá? Que é entender o que são requisitos e ver qual é a diferença de requisitos funcionais e não funcionais. Nas demais aulas, a gente cobre os outros tópicos. Bom, entendendo agora o que é o termo requisito. Ele pode ser entendido como o processo, né, como de levantamento de requisitos, e a gente vai entender que ele está atrelado aos serviços, às restrições, à descrição da documentação e o que vai ser gerado durante o processo de desenvolvimento de software. Tá? Então, primeiro termo também, que não é muito fácil de traduzir, né? Esse termo constraints, que seriam restrições, e ele também é utilizado em outras situações, como por exemplo banco de dados, você vai lá e constrói as constraints, né? Você faz as restrições. Então a gente vai ver aqui os requisitos também podem definir as limitações do sistema. Tá? Então o que esse termo significa? Ele pode ser entendido de duas maneiras, tá? O autor Somerville ele traz essas duas maneiras. E a gente pode ter um nível mais alto de abstração falando sobre o processo, ou então a gente pode ter um nível mais detalhado, tá? O que seria isso? A gente pode entender ele como sendo um contrato, tá? Na verdade, termos para especificação de como o sistema deve ser construído, ou então a gente pode entender ele como um contrato, né, entre a empresa e o cliente. Não é muito usual, né, a gente escutar esse termo, mas importante a gente entender é que temos essas duas visões, tá, de ser o contrato, então como a definição do sistema, né, ou então a gente pode estar até falando do documento de requisitos como um todo, mas geralmente para a gente não vai fazer muita diferença. Quando a gente fala de requisitos, a gente está falando da funcionalidade como um todo, né, do documento de requisitos propriamente dito, tá certo? É só porque o autor traz essa aplicação do termo, pode ter as variações. O que é importante a gente saber do documento de requisitos é que a gente vai ter a primeira diferenciação. A gente pode ter os requisitos User Requirements, né? Ou então System Requirements, que é os requisitos do usuário ou requisitos de sistema. Qual vai ser a principal diferença entre essas duas categorias, duas classificações de requisitos? A primeira, dos usuários, ela é voltada para esse público e junto com a questão dos diagramas, tá? A gente tem uma maneira de ler, tá? E ele é voltado para os nossos customers, né? Que seriam os nossos clientes, aqueles que estão fazendo o pagamento, a contratação do sistema. Para isso, ele vai ter que utilizar uma linguagem natural. Quando a gente diz linguagem natural, a gente quer dizer uma linguagem simples, o português mesmo, tá? No nosso caso, né? E a gente vai utilizar uma linguagem descritiva. Você vai dizer, olha, o sistema deve fazer isso, isso e isso, né? Então, é uma linguagem simples que um usuário, o cliente, vai poder entender junto com a questão visual dos diagramas. Quando a gente for para o requisito de sistema, a gente já tem uma descrição mais detalhada, tá? Mas esse detalhamento se dá ao nível de implementação de funcionalidades, ferramentas,
aqui, ó, funções, serviços, a questão operacional. Então vai servir para aqueles que precisam implementar, precisam modificar, entender como o sistema funciona, a parte da equipe de analista de sistemas. Esse vai ser o foco dos requisitos. Então a gente precisa de mais especificações mais detalhadas. Nos exemplos a gente vai entender por que a gente tem essas duas divisões, tá? Então aqui a gente tem os clientes. Vejam só, a gente tem aqui uma divisão, esse MHC-PMS é o sistema que o Somerville traz dentro do seu livro, que é um sistema de gestão de pacientes com necessidades especiais, clínicas mentais, né? Uma clínica para gerenciar pacientes com da saúde mental. Então ele diz o seguinte, olha, o sistema deve gerar mensalmente, né, relatórios para mostrar a questão dos medicamentos, prescrição a cada mês, ok, né, de cada clínica a cada mês. Só que a gente vai ver que aqui embaixo, isso aqui é um requisito do usuário. E a gente vai ver aqui que o requisito do sistema, ele é um requisito com mais detalhes. A gente pode pegar um mesmo requisito, expandir ele e adicionar mais informações. Trazendo esse exemplo para o português, ó, o que a gente vai observar. Toda vez que a gente vai dizer que o sistema deve fazer alguma coisa, isso já é um indicativo de que a gente vai ter um requisito, que a gente tem que ter uma funcionalidade, porque esse verbo mandatório, né, de dever, ele precisa, o sistema tem que fazer algo, a gente vai pensar que ele é uma obrigação, então ele é um requisito, ele é uma necessidade que precisa ser implementada. Tá? Então a gente viu aqui que deve ser feito, e aqui, ó, a gente vai ver exemplos que, ó, no último dia de cada mês deve ser feito. Após as 17h30, o sistema deve gerar o relatório automaticamente. Percebam que são informações mais detalhadas aqui, que somente por esse requisito a gente não consegue extrair. Então a gente tem um requisito de usuário, ele é um requisito mais sucinto, mas que se a gente quiser especificar quando, como vai ser feito, de que maneira, a gente vai acabar utilizando os requisitos do sistema, tá? Porque eles vão determinar para a gente informações mais técnicas, mais minuciosas daquilo que deve ser feito. Ó, o acesso de relatório de custo deve ser restrito a usuários autorizados. Então aqui a gente já tem, ó, a questão de um controle e gerenciamento de acesso, que aqui nesse primeiro requisito não está muito bem claro no requisito de usuário, tá? Mas que se a gente quiser, a gente pode desmembrar e fazer esse detalhamento maior. Então percebam que aqui, ó, o requisito de usuário, ele tem um foco para o entendimento geral, o cliente que vai fazer a descrição. Quando a gente vai fazer o requisito de sistema, ele já é mais específico para aqueles que vão entender melhor esse funcionamento do sistema. Então aqui, ó, a gente tem a questão dos nossos readers, né, para quem se destina a leitura desses documentos. O de usuários são para clientes, os gerentes de clientes, né, as pessoas que fazem uma leitura mais geral do sistema, usuários finais, tá? Então a gente tem quem é o perfil que vai ler esse tipo de requisito. Enquanto que os requisitos de sistema a gente pode ter os usuários finais, mas aqueles que realmente entendem do negócio, tá? Os engenheiros, arquitetos de software, desenvolvedores de software. Beleza. Esse tipo de requisito que a gente viu, de usuários e de sistemas, são fáceis e são mais tranquilos de se entender. Quando a gente entra na questão dos requisitos funcionais, tá, e não funcionais, é uma outra categoria, é uma outra espécie de divisão. Tá? E aí a gente pode fazer a mescla. Tá? Um requisito de usuário ele pode ser funcional ou não funcional. Um requisito de sistema ele pode ser funcional ou não funcional, não tem problema, tá? Aqui é uma outra maneira de olhar, uma outra maneira de se classificar os requisitos. Bom, e qual é a característica de cada um deles? Um requisito funcional, ele vai dizer o que o sistema deve fazer, tá? O que ele tem que fornecer, como ele deve reagir, como ele deve se comportar, tá? Então parece que todas as ações dos sistemas entram aqui, ok? Todas as funcionalidades. Só que às vezes ele também define o que o sistema não deve fazer. Muito cuidado quando você vai
fazer essa primeira abordagem e fazer esse primeiro entendimento do que é um requisito funcional e não funcional, para não cair na pegadinha de que dizer, olha, o sistema deve fazer algo, então ele é funcional. Se o sistema não deve fazer algo, então ele é não funcional. E não é essa a ideia, tá? Isso aqui não é assim que a gente vai entender o sistema não funcional. Percebam só que aqui, ó, nessa última frase aqui, a gente também tem dizendo, olha, que talvez o sistema também não deva fazer. Um exemplo, quando eu digo que o sistema deve permitir o acesso somente a pessoas autorizadas, tá? Essa é uma sentença, então é isso que o sistema deve fazer, somente permitir o acesso a pessoas autorizadas. Mas eu posso pegar essa mesma frase e reformular de um outro jeito, dizendo que o sistema não deve permitir o acesso não autorizado de pessoas, tá? Então, é a mesma frase, só que no sentido negativo. Isso ainda é um requisito funcional. Eu estou restringindo o acesso. O sistema deve, né, ou o sistema não deve realizar tal coisa, tá certo? Então, não caia na pegadinha de dizer, se tem a palavra não, o sistema não deve fazer, é um requisito não funcional. Tá bom? Tá. O que é um sistema, o que é algo não funcional? O que não é uma funcionalidade diretamente? O que não é um comportamento, uma ação, uma reação? Tá? Os requisitos não funcionais, eles estão ligados, na verdade, a restrições, lembra lá da palavra constraints, né, do serviço, né, oferecido. Ou seja, eu tenho que pegar da minha aplicação, como é que eu estou entregando o sistema, como é que eu estou fazendo essa oferta das funcionalidades, é algo mais global, e possivelmente isso vai impactar no sistema. Então eu tenho, por exemplo, com os exemplos a gente vai entender melhor. Questão de tempo, tá? Limitação de tempo, a questão do processo de desenvolvimento, tá? Padrões utilizados. Então são coisas que não são uma funcionalidade em específico, mas são coisas que eu preciso adequar, que eu preciso atender no meu sistema para que ele possa funcionar de uma maneira adequada, tá bom? Então, isso daqui vai se aplicar a todo o sistema de maneira a gente pode ter pontos específicos de uma funcionalidade, tá? Uma característica específica, ou coisas que vão atingir todo o sistema, tá? Uma característica, um serviço. Então pode ser de maneira do sistema global ou uma parte específica do sistema, tá? Que precisa atender ali uma característica, uma limitação. O autor também traz, o Somerville, a questão dos requisitos de domínio de operação. São requisitos mais específicos, mas para a gente eles não são tão relevantes assim no dia a dia, tá? Se a gente conseguir fazer essa divisão de funcionais e não funcionais, já está bem bacana. Tá. Então, a questão do funcional. Eles vão descrever as funcionalidades, os serviços, tá bom? A gente pode definir ele como eu falei anteriormente, de usuário ou então de um sistema, tá? Então, quando eu estou falando de um requisito funcional de usuário, ele é de mais alto nível, a declaração dele é mais genérica. Quando eu digo que ele é um requisito funcional, ele é mais detalhado, mais específico, mais técnico, tá? Então, vejamos aqui um exemplo. Uma funcionalidade daquele sistema lá de saúde mental, tá? Na clínica. Olha, usuários deverão ser capazes de fazer a busca de consultas através de todas as clínicas. Então, é um sistema geral que permite que todas as clínicas sejam consultadas, tá? E a gente tem aqui um outro tipo de requisito. Ó. Cada membro aqui da equipe deverá utilizar para a sua identificação única um número, né, de 8 dígitos de empregado. Então, é como se fosse lá um cartãozinho, uma matrícula, ele vai precisar fazer isso. Então, vejam aqui ó, que esse aqui é um requisito de usuário e esse aqui é um requisito de sistemas. Mas todos eles são requisitos funcionais, porque eles estão dizendo, olha, o sistema deve fazer, o sistema precisa fazer isso daqui. Tá bom? A gente tem que tomar cuidado que também a gente pode ter requisitos conflitantes ou então requisitos ruins, tá? Então, como a gente está utilizando o texto, a gente vai utilizar descrições, sentenças, essas frases elas podem ser mal compreendidas e gerar um problema de comunicação e interpretação entre os membros da equipe, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então aqui ele traz o termo de pesquisa, né? Busca. Essa busca
ela vai ser em todas as clínicas, vai ser uma clínica em específica. Se eu for fazer a consulta, por exemplo, o paciente chega lá e diz, olha, eu tenho uma consulta aqui. Aí eu vou pesquisar o seu nome no sistema. Mas essa busca vai pesquisar só naquela clínica local ou vai pesquisar em todas as clínicas? Aqui ele traz o exemplo de que o paciente ele tem dificuldades de comunicação, de cognição. Então, será que ele não foi na clínica errada? Será que o sistema tem que dizer qual é a clínica certa que ele tem que ser? Será que ele vai fazer essa busca? Então, a gente tem que fazer certas especificações para não ter erros na hora de fazer implementação, testes, enfim, e dar continuidade. Ok. A gente também precisa que os requisitos sejam completos e consistentes. Quando a gente diz que algo é completo, quer dizer que não falta nenhuma informação nele, tá? Então a gente tem todas as informações ali, descrições necessárias. Quando a gente diz que algo é consistente, quer dizer que não muda muito de forma, quer dizer que não é algo inconstante, quer dizer que não é algo que vai ter conflitos ou contradições, tá? É aquele exemplo que eu dei. De ter um termo ou então da frase não está muito clara na ideia. Então os requisitos muitas vezes eles são escritos, melhorados, reescritos, adaptados, tá? Para que não haja essa dupla interpretação, enfim, ok? Quando a gente entra agora nos requisitos não funcionais, a gente vai falar das propriedades do sistema. São características, atributos, como um todo, não é alguma ação, não é uma funcionalidade, é um cadastro, uma pesquisa, mas como esse cadastro vai ser realizado, como essa pesquisa de repente poderia ser implementada, coisas nesse sentido, tá bom? Restrições, enfim. Então aqui a gente tem, por exemplo, o tempo de resposta, tá? Como vai ser feito esse processo de armazenamento, vai ser necessário backups, tá? Entrada e saída, o dispositivo que vai ser utilizado, a maneira como vai ser apresentadas as informações, tá? Ok, o sistema deve mandar um relatório, mas como esse relatório vai ser apresentado? Vai ser um gráfico, vai ter diferenciação de cores, isso daí não entra muito no requisito funcional. O funcional ele diz, olha, preciso apresentar o relatório. Como esse relatório vai ser apresentado, a melhor maneira como ele vai ser apresentado, por gráfico, por cores, setorizado, isso daí já entra na questão não funcional, tá? Então, às vezes, aqui uma observação que deve ser feita é que o sistema, o requisito não funcional, às vezes ele pode ser mais crítico do que um requisito funcional, porque ele pode impactar o sistema como um todo e dele a gente extrair requisitos funcionais, tá? Então, um requisito não funcional pode gerar vários requisitos funcionais. Um exemplo é um sistema de tempo de resposta, né? Olha, o sistema ele deve funcionar até X milissegundos. Se ele não funcionar, essa é uma restrição. Ele tem 2 segundos para processar a página, carregar e devolver ao usuário. Para isso funcionar, eu preciso ter várias funcionalidades, implementação de vários setores, de banco de dados, processamento, de otimização, algoritmos, que vão trazer essa qualidade, essa informação até esse requisito não funcional. Então, eu vou fatiar esse requisito não funcional em vários funcionais para que ele possa ser atendido. E aí a gente vai ter algo crítico, tá bom? Se o sistema não atender essa restrição de tempo de resposta, vai impactar na qualidade, vai impactar no sistema como um todo, tá? Então, às vezes pode acontecer. Outro sistema não, olha, se não for atendido, foi em 2, 10, 15, 20 segundos, pode ser processado, pode ser executado, não vai ter impacto, tá bom? Outros exemplos aqui de não funcionais é a questão da linguagem de desenvolvimento, o método, tá? Os requisitos funcionais, não funcionais, desculpa, eles podem ser categorizados. Os funcionais a gente não consegue categorizar. Os não funcionais tem essa tabelinha aqui que a gente consegue dividir ele de produto, organizacional e externo, tá? Então a gente tem algumas categorias, por exemplo, de produto. Se ele é eficiente, seguro, a usabilidade, o tempo, o armazenamento, enfim. A questão organizacional, se ele requisitos operacionais, desenvolvimento, de ambiente, parte de externa, aí é como se fosse algo que não depende do sistema nem da organização do produto. É a parte ética, a parte de regulatório, são leis, padrões, tá? Então aqui, ó, a gente vê que a gente tem aqui alguns requisitos
que às vezes são específicos do produto, outros que dependem de bandeiras externas, mas que a gente precisa implementar no nosso software, tá? Contábeis, tá? De segurança, ok? Então, vejam que os requisitos, às vezes, pode afetar toda a arquitetura do sistema, tá? Então, como foi falado, um simples requisito não funcional pode gerar vários requisitos, um não funcional pode gerar vários funcionais, tá certo? Ou também limitar a criação, então a maneira como aquele requisito não funcional vai ser implementado, vai ser construído. Ok, então a gente tem os requisitos aqui, como a gente viu naquele não funcional, categorizando de produto, organizacional, externo. Então do produto pode ser questão de qualidade, a gente vai ver uma tabelinha bem legal, tá? A questão organizacional está relacionada às políticas, procedimentos, padrões, legislativo, o externo é legislativo, de interoperabilidade, você vai ter que interagir com outro sistema, vai ter que ser gerado relatórios, enfim. Então aqui a gente tem um exemplo, ó, também naquela clínica, tá? De paciente de saúde mental. Então, aqui ele está falando que o sistema deve realizar, ou então o sistema deve estar disponível normalmente, né, no horário de trabalho. Aí aqui ele fala o horário de trabalho, não excedendo aqui, tá, a questão, o sistema não pode ficar fora do ar por mais de 5 segundos, tá bom? Então, a gente tem essa questão aqui. Organizacional, o sistema deve fazer autenticação com base num cartão de identificação. Externo, o sistema deve implementar a política de privacidade, né? Aqui, esse número tal, é um padrão que eles colocaram. A gente tem, por exemplo, a questão do termo de software, né? O marco legal de software que a gente viveu agora recentemente, que a gente precisa implementar quando a gente for implementar algum sistema, ok? Avançando mais um pouquinho para a gente terminar essa aula, a gente tem a questão aqui de metas, tá? Metas e objetivos dos requisitos. Vou passar bem geral aqui, tá? Então, como é que a gente pode ser mais objetivo? Porque quando a gente diz, por exemplo, a gente está falando de algo não funcional, então isso pode ficar muito genérico, tá? E ser difícil de verificar. Essa é a questão, tá? Por quê? Quando eu digo que um sistema ele é de fácil uso, o que isso quer dizer? O que isso vai trazer para mim? O sistema tem que ser fácil de usar, o sistema tem que ser rápido. Mas como é que você vai garantir que o sistema é rápido, é fácil de usar? Você precisa de métricas, você precisa de padrões, você precisa de algo que possa medir, tá? Então a gente pode pegar esse mesmo termo aqui, ó, o sistema tem que ser fácil de usar, deve ser organizado e limitado a erros. A gente vai transformar esse texto em algo mais palpável, tá? Olha, o sistema ele tem que permitir, ó, ele tem que ser utilizável depois de 4 horas de treinamento. Então tem que ser algo que a gente consiga utilizar depois em um dia de treinamento, por exemplo, tá? O número de erros tem que aparecer ali, não pode passar de 2 erros por hora, né, para cada usuário, tá? Então a gente está falando aqui de um requisito testável, de um requisito não funcional testável, tá? A gente vai ter que transformar esse requisito em formas quantitáveis. Então, em relação à velocidade, tamanho, facilidade de uso, questão de consistência, robustez, né, de se manter ali maleável, esqueci esse termo aqui, a gente já vai ver no próximo slide. Portável, aqui, ó, confiabilidade, tá? Esse termo aqui, reliability, né, que é a questão de ser um sistema confiável. Como é que eu digo que um sistema é confiável? Tempo de falha, de recuperação, né, a disponibilidade dele. Então você vai pegar esse termo e transformar ele em quantidades, tá, para testar. Velocidade, como é que você vai fazer isso? Tamanho, como é que você vai medir? Facilidade de uso, tá? Tem aqui alguns exemplos que a gente pode dizer, colocar aqui. Robustez, portabilidade, tá? A gente vai colocar essas informações. A gente tem os requisitos de domínio aqui. Como eu falei, os requisitos de domínio são muito específicos para o domínio que aquela aplicação se destina. Quando eu falo domínio, quer dizer o meio onde aquela aplicação se destina. Então aqui ele traz o exemplo de um controle de trem que deve fazer a contagem do freio do trem com base no clima, nas condições climáticas. Então é um cenário muito específico, tá?
Então, conforme a temperatura, a gente vai precisar fazer a desaceleração do trem, né? Então é algum termo muito específico. Não é o desenvolvedor de software que deve fazer isso, não é um usuário do sistema, tá? Aí ele se enquadra num domínio específico, um requisito específico, tá? Que tem que ser implementado. Somente o especialista naquele assunto que vai conseguir trazer essa informação para a gente. Às vezes não é o cliente, porque quem contrata o cliente é uma pessoa, quem vai utilizar o especialista, que vai utilizar aquele sistema, o que precisa que aquela informação seja aplicada, às vezes é outro, tá bom? Ok, então a gente precisa ter a questão aqui de entendimento, tá? E de explicitação ali das informações e transformar aquela linguagem técnica em uma linguagem aplicável, tá? Então às vezes a gente pode ter esse meio termo, tá? De pegar algo muito técnico do meio onde a gente está aplicando, sistemas médicos, sistemas de engenharia, que são muito específicos, você precisa pegar aquela informação e traduzir ela para o entendimento, tá? Do engenheiro de software, ok? Então, resumidamente, o que a gente viu na aula de hoje? A questão dos requisitos, o que eles podem fazer, tá? As limitações, tá? Isso são os requisitos. E aí a gente vai dividir requisitos funcionais e não funcionais. Os funcionais, serviços, o que o sistema deve fazer, descrição de como, tá? Os requisitos não funcionais, a gente vai ter as limitações de sistema, mais alto nível, a gente também viu os requisitos de usuário, de requisitos de sistema, tá? Estão mais ligados ao processo e eles aqui, os requisitos não funcionais, né? Frequentemente são aplicados ao sistema como um todo. Para mais informações, assistam esse vídeo, tá? Essa videoaula. Leiam o capítulo 4, da página 57 a 63. E obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.